Bom dia, bom dia, mais para boa tarde, né, do que bom dia. Nossa, quando a gente dorme e acorda assim muito cedo, de madrugada, 4h30, quando chega essa hora, a gente começa a orar e eu perdi a hora, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Bom dia, vamos recomeçar nosso dia, louvado seja Deus, com um bom dia, com um dia iluminado, né? Bom dia, o dia iluminado, louvado seja Deus para todos aqueles que estão, você que está indo para o trabalho, você que está, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, no trem, no ônibus, no metrô, você que está chegando no trabalho, louvado você que já está trabalhando. Bom dia, Otávio, bom dia, missionária Marileide França, como vai? Como vai, meu filho? Tudo bem com você, com a sua esposa, com os teus filhinhos, com a sua prole? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Bom início de semana. Bom dia, Vanessa Araújo, missionária. Um dia abençoado. Louvado seja Deus. Esperando o 4º mês que está chegando aí, trazendo novidade. O mês de Adaça, o mês de Nissan, o mês de abril, que é o mês, louvado seja Deus, de Adaça, o mês de Esther, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É um mês que nos traz, né, muita novidade da parte de Deus, libertação. E eu estou ansiosa que nós estamos chegando no 4º mês. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Temos muitos que celebrar com júbilo ao Senhor. Fiquei feliz, louvado seja Deus. Aleluia, porque sábado eu pude ir ali, né? Louvado seja Deus, no monte, ali de Mineiro, que é um pouquinho longe, louvado seja Deus. E pude ir ali, louvado seja Deus. E Deus, assim, fez coisa tremenda ali. Eu fiquei, assim, impactada. A minha vontade não era nem de vir para casa, é continuar lá, louvado seja Deus, né? Estamos entrando no mês de Adar, o quarto mês, o mês de Adar. Louvado seja Deus. Então, é um mês onde houve ali, louvado seja Deus, o grande livramento para os judeus, ali onde Deus deu o livramento do genocídio. Louvado seja Deus. E ainda voltando no sábado, eu fui lá para o monte, né, uma caravana, entreguei o propósito para o grupo, né, dos patrocinadores. Todo mês faz propósito. Esse mês Deus orientou de ir lá para o monte, né, lá no Monte do Azeite. Tem monte aqui perto, né, mas nós fomos lá para o Azeite. Ali uma van foi alugada, na van foi 15 ou 16 mulheres guerreiras, mulheres de oração. Quero mandar um abraço à minha amiga missionária Fabiana, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E ali Deus me surpreendeu, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu subo aquele monte lá, vou na pedra, lá em cima, né? Subindo, até chegar na pedra da resposta rápida, depois na pedra da justiça, na pedra da saúde, na pedra
Louvado seja Deus. Aleluia. Então, olha, e depois vai até na torre, que é mais assim 1 hora, né? 1 hora e pouca, só de subida e foi assim uma maravilha. E Deus bradou no recinto. Olha, Deus desceu, a glória de Deus desceu de uma maneira, meus irmãos. Fiquei impactada. Louvado seja, enaltecido, não, Senhor. Convidada para dar a palavra. E olha, eu falei assim, eu tô que nem aquele que uma overdose do livro de Ruth, né? Porque eu li agora, louvado seja Deus, dois livros, né? A bandeja, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E outro livro, tudo baseado no livro de Ruth, né? Missionária Elisângela Nunes, que benção! Deus abençoe a sua vida. Missionária é uma benção. Olha, não esqueceu o endereço daqui não, né? Vou passar o endereço a voltar aqui para nós fazer aquela hora nona. Chama aí a Flávia, junto as irmãs aí, vem com força e com vontade de orar e buscar o Senhor. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Falando, louvado seja Deus, que sábado estive lá no Monte do Azeite, lá na Pedra da Resposta, lá na Pedra da Justiça. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, na Pedra do Caminho. E Deus assim bradou. Eu estava lendo, ontem, por exemplo, peguei um livro, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E eu falei, eu tenho que ler esses 3 livros até quarta-feira, né? Quarta-feira, porque não é na biblioteca, mas eu peguei, né, emprestado com uma amiga, louvado seja Deus, e aí eu comecei a ler. Louvado seja Deus, porque é muita coisa, né? Você trabalhar, né? Eu, por exemplo, fui subir, era 1 hora e desci 4h30, né? Então, é muita coisa. E aí eu falei, meu Deus, eu desconfio de pessoa que diz que é isso, e eu nunca vi um livro na mão. Eu li esse aqui, ó, Entre a Mente e o Coração, tremendo. Louvado seja Deus. E esse é a bandeja. Então, esse aqui. Ruth, né? A estrangeira. E o nosso devocional, né? Mulheres que amaram ao Senhor. Então, nós vamos ver hoje aqui, dia 31 de março. Né? Dia 30? Dia 30. Amanhã que é 31. Na quarta dia. Não. Ai, meu Deus, eu já nem sei. Acho que hoje deve ser. Amanhã é primeira, quarta, 2. Então hoje é 31, né? Hoje é 30. Mas vamos lá. Por via das dúvidas, nós lemos os 2, né? Eu estou sem um calendário aqui. A minha mente, assim, para gravar data, é só Jesus na causa. Vamos ler. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó. Faça uma pausa
para analisar o coração de Joquebede, uma das notáveis e piedosa mãe mencionada na Bíblia. Sua vocação grande e afeição pode ser resumida em uma só palavra: mãe. Joquebede foi uma mãe extrema. Analise esse mandamento para as mães da atualidade quando reflete a vida de Joquebede, mãe piedosa e extrema, e tenta aplicar em sua vida. Ah, obrigada, Vanessa. Tá vendo? Eu assim, os dias para mim, como é que eu troco a noite pelo dia, né? E ultimamente não estou tendo nem não estou tendo nem noite nem dia. Porque, louvado seja Deus, eu dou aula, né? Hoje, por exemplo, tenho que entregar 11 aulas. Estou até um pouco atrasada, assim, né, com meus alunos. Louvado seja Deus. Mas daqui a pouco, depois do meu... Geralmente eu entrego até de manhã, assim, 5 horas da manhã, já estou enviando as aulas, entendeu? Hoje eu vou entregar depois do almoço, porque ainda faltou fazer os PDF, entendeu? Aí eu vou entregar depois do almoço. E a correria, né? Aí tem que gravar a aula. Tem os alunos que tem aula ao vivo, assim, online, né? Chamada de vídeo. E aí depois eu estou me preparando, porque eu vou ministrar em 3 congressos, né? Louvado seja Deus. Ah, mas está longe, missionário, mas tem que se preparar. Porque, ó, por incrível que pareça, toda vez que eu subo no púlpito do menino, me dá uma tremedeira. Eu pareço até aquele... Assim, ó, fico tremendo. Me dá uma dor no estômago, aquilo vai me doer na cabeça, me dói o estômago, começa a tremer, me dá um nervoso tão grande que eu tenho vontade de fugir dali, ainda mais assim, quando, independente se tem muita gente ou pouca gente na igreja, então, pode ter 2, pode ter 5, pode ter 1000, a sensação é a mesma. Parece até que eu vou ter uma fobia, assim, sabe? Então eu fico treinando, meu Deus, me ajuda. Aí eu faço, assim, uns esboços, né? Quem é muito, assim, fazer esboço, muito, assim, especial para fazer, é minha amiga, né? A pastora Cláudia, assim. Mas eu faço esboço, chega lá, Deus muda tudo. Nunca preguei no esboço meu, só faço. Deus só me deixou uma semana fazendo esse esboço, 15 dias fazendo esse esboço, e nunca prego naquele esboço, né? E aí eu fico me preparando, mas eu fico muito nervosa, sabe? Muito nervosa. Às vezes, ó, eu fui convidada para dar palavra na consagração, sábado. Consagração lá no Valqueire, né? Pastor Carlos, muito meu amigo, tá? É muito generoso. Eu sempre acho assim, eles estão muito generosos comigo, né? Porque me convidou a primeira vez, me convidou a segunda, e aí me convida sempre. Eu falei, a generosidade do pastor é muito grande, porque está sempre convidando. Aí vai ser sábado, e eu já estou com um frio no estômago, vai ser sábado. Mas é assim, ai, mano, mas você prega tanto tempo, sabe? Mas a gente nunca se acostuma, entendeu? A gente nunca se acostuma, assim. É sempre novo, é sempre a primeira vez, entendeu? E eu sou apaixonada também por leitura, e eu tenho um sério problema, que se eu pego um livro assim, ó,
que nem esse. Peguei de ontem pela manhã. Pela manhã que eu falo, umas 6 horas da manhã. Aí terminei de ler, né? Era mais ou menos 00:30, entendeu? Ia dar 1 hora. E olha que, né, eu só parei, né, para fazer o almoço, para ir no culto, mas até no culto eu levei o livro, falei, não, eu vou, né, no caminho vou andando, vou lendo, eu já tem que ter cuidado, não ser atropelado. Fica assim, com a cara dentro do livro, não olho nem para a direita nem para a esquerda. Mas, menina, é assim, quando eu estou lendo um livro, parece que ele entra assim na minha veia, assim, uma adrenalina, assim, sabe? Aí eu começo a viajar com os personagens, aí tem personagem que me provoca raiva, tem outro que eu fico com dó, aí começo a chorar. Louvado seja Deus, mas eu sempre fui assim, sempre fui apaixonado pela leitura. Aí eu não sabia nem a data de hoje. Eu sabia que era o dia 30, pensei que era dia 30, porque meu marido ia retornando para o trabalho. Então vamos ler aqui. Analise o mandamento das mães. Tá, já leio. Mandamento 1. Comece logo cedo. Os pais cristãos devem entender que quando o filho chega a 3 anos de idade, eles já conseguiram moldar mais da metade do caráter da criança. Mandamento 2. Abrace seu papel de mãe como uma profissão. Para a mulher, a profissão mais importante da terra é ser mãe. É ser uma verdadeira mãe para os seus filhos. Não existe muita glória nisso. Existe sim muito obstáculo, pedra no caminho, porém não há posição mais alta de ministério e poder do que ocupar por uma mãe. Terceiro mandamento. Tenha uma vida íntegra. Somente quando a genuína santidade cristã, o amor semelhante ao de Cristo, são demonstrados na vida do pai e da mãe, é que uma criança pode ter oportunidade de herdar as chamas e não cinza. Mandamento 4. Faça uma parceria com Deus. A função de pai e mãe deve ser exercida em parceria com Deus. Não se trata de modelar ferro, nem esculpir mármore. Está se trabalhando com o Criador do Universo para modelar um caráter humano e determinar um destino. O chamado de Deus para ensinar e educar os pequenos que Ele nos dá, de fato, um chamado nobre e sublime. Como não podemos passar adiante, não podemos ter de suma importância que cultivamos em nosso coração uma paixão fervorosa pela sabedoria da palavra de Deus. Podemos refletir sobre os pontos. Você considera a verdade de Deus uma preciosidade para guardar em seu coração? Salmo 119, verso 11. Você passa algum momento do dia deleitando-se na palavra de Deus e compartilhando com os seus filhos? Você dá prioridade à palavra de Deus em seu lar e na sua vida, e na vida da sua família? Que atitude toma, querida mãe, para estabelecer um tempo diário dedicado a ensinar, ler, educar, estudar, discutir, memorizar, até mesmo recitar trecho da Bíblia? O tempo que você dedica à palavra é o tempo que ele pode usar para formar o seu coração de mãe. Portanto, é um tempo bem investido em prol do futuro dos seus filhos.
Bom dia, Francisca. Aleluia. Arroba Maria Rodrigues. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Arroba Maria Rodrigues. Bom dia. A melhor Masterchef do Brasil. Um dia iluminado. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Para mim já é quase boa tarde. Louvado seja Deus. Eu já fiz tanta coisa hoje, meu irmão. Sabe? Louvado seja, ainda tenho muita coisa para fazer. Quarta-feira tá chegando. Ai, eu tô ansiosa para quarta-feira. Quarta-feira nós vamos ter né, se Deus permitir, teremos um dia assim, único, né? Que todo dia é único, né? Um dia abençoado. Ó, eu sugiro que vocês leiam esse livro aqui também. Tá bom? Eu já adiantei, tô adiantando todas as coisas, Francisco. Tá? Ontem, nossa. Ontem foi o dia eu acho que eu vou. Porque diz que cascar muito alho tira digital, né? E eu casquei muito alho ontem, louvado seja Deus. Aí meu marido falou, pra que tanto alho? Você é exagerado. Exagerada é o nome da Andréia, o sobrenome, louvado seja Deus. Então vamos lá. Aí chegamos lá no monte, aí eu fui lá para subir com a pastora, com uma amiga minha, lá para a pedra. E fomos lá na Pedra da Justiça, porque o meu propósito era ir lá na Pedra da Justiça. Aí depois passamos lá na Pedra da Resposta, logo da saúde, aí orei, aí entreguei os pedidos, louvado seja Deus, mas a resposta veio rápido. Eu estava descendo no monte, a resposta veio, meninos, Deus assim, tomou lá um profeta e foi falando para mim, me disse tudo. Falei, meu Deus, olha, a resposta veio. O perigo que você corre de pedir resposta a Deus é que ela vem. Ela vem, louvado seja Deus, e muitas vezes nós não estamos nem preparados para a resposta. Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele nos dá. Ele não nos deixa enganado. Louvado seja enaltecido no Senhor. E aí, louvado seja enaltecido no Senhor, eu fui dar a palavra. Aí, sobre o quê? Livro de Ruth, né? Que eu estou lendo, Ruth é estrangeira, outro livro ali sobre Ruth, livro de Ruth, já até decorei o livro todo, 85 versículos, 4 capítulos, 85 versículos. A protagonista é Noemi, né? E a protagonista é a Ruth, né? Que o livro leva o nome dela. A antagonista, louvado seja Deus, é Ofra. Louvado seja Deus. E ali a família de Ruth, Ebimeleque. E aí eu estava lendo ali. Começou no capítulo 1. E houve fome em Belém. E a fome chegou em Belém porque houve uma grande estiagem. Não chovia na terra. E Ebimeleque chegou em casa num dia e falou para outra mulher, vamos para Moabe. Prepara a mala, as crianças, que nós vamos para Moabe. Os meninos. E foi Ebimeleque, Malom, Quilion e Noemi para Moabe. Aí eu fiquei pensando, meus irmãos, será que lá em Belém só tinha a família de Ebimeleque? Não tinha outras famílias que estavam passando pelo mesmo processo?
servo de Deus, né? Serva de Deus, que frequentava o culto, que lia a Torá, louvado, que ouvia a palavra de Deus, né? Que era ministrado, louvado seja Deus. E por que só Ebimeleque tomou aquela atitude? Ebimeleque tomou atitude na fome, né? Então, a fome, meus irmãos, não é boa, conselheiro. E quando eu falo de fome, não é fome de arroz e feijão. É fome de confiança. Ebimeleque, o seu nome significa eu confio em Deus. O Senhor é minha confiança. Mas será que o Senhor é nossa confiança só na hora da bonança? E na hora da adversidade, na hora que nós temos de a vera mesmo, louvar, confiar em Deus, depender dEle, em Ti está a minha dependência, Senhor. E nós não dependemos dEle, não confiamos como deveríamos confiar. Ebimeleque, ele na hora que a estiagem chegou, ele abandonou a terra, abandonou os amigos, abandonou o emprego, abandonou tudo. E foi para Moabe, que há caminho para o homem parece perfeito, mas o fim dele é a morte. Se ele foi para Moabe, louvado seja Deus, o que tinha em Moabe que atraía tanto Ebimeleque, né? Aí você vai para a geografia bíblica e você vê que Moabe, ela ali é coberta assim por campina, é rodeado pelos montes e tem muitas fontes de água, rio. Então Ebimeleque confiou mais nos rios que regava aquela região do que, louvado seja Deus, no próprio Deus. E isso também acontece conosco. Às vezes nós queremos confiar naquilo que é visível, naquilo que é palpável. Eu creio que está na minha mão, eu creio naquilo que está no meu bolso, eu creio, louvado seja Deus, na força do meu braço, mas louvado seja Deus quando temos que crer no Deus vivo, invisível, mas real, ao qual Paulo, quando chegou em Atenas, louvado seja Deus, ele viu lá muitos altares dedicados a ídolos. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E aí, Paulo, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, quando perguntaram para ele, a que Deus você adora? Louvado seja Deus, o atenense. E ele disse, eu adoro Deus invisível, porém real. Você não pode ver com seus olhos naturais, mas com seus olhos da fé. Enquanto seus olhos da fé não for abertos, assim estava Ebimeleque cego, desequilibrado. Veio a adversidade e ele correu, fugiu, foi para Moabe, fugindo da fome, né? Fez plano de voltar, com certeza. Vamos, Noemi, quando a fome passar, quando voltar a chover, né? Quando for tempo favorável, nós voltaremos. Olha só, o livro de Ruth, ele começa com 3 sepultamentos. Começa com morte, com fome, 3 sepultamentos, mas termina com um casamento e um nascimento. Isso significa que Deus, ele pode ravassar, ele tem poder de mudar a circunstância. Ele tem poder de mudar o cenário. Qual o cenário que você está vivendo? Qual o cenário que você está vivendo? Uma nabressa. Rebanduque nabraçai. Meus irmãos, se eu fosse olhar para
para os números, para a matemática, se eu fosse olhar para a lógica, como Anabrece, certamente eu não estaria aqui. Se eu fosse olhar para a lógica, mas eu olho para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como Anabrece, Anavandou. Temos, meus irmãos, que olhar para Deus, aleluia, como aquele hino que diz: somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti e não olhar para trás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, andar em Tua presença e não olhar para trás. O mundo é cheio de ilusão, mas isso não traduz para mim satisfação. Eu olho para o céu e reflito a Tua luz, e sem olhar assim, somente olhar a Ti. Temos que olhar só para Jesus. Não podemos olhar para o homem, não podemos olhar para a circunstância. Louvado seja Deus. Ebimeleque olhou para a fome, olhou para a estiagem, olhou para a terra seca, olhou para as nuvens sem vazia, olhou para o céu, ele estava assim sem nuvem, só o sol escaldante do deserto, louvado seja Deus, sol de 50, 70 graus, aleluia. E aí ele disse para sua mulher: vamos para Moabe. Vamos para Moabe. Moabe nos parece a decisão mais certa. Nos parece aquele miojo que vai saciar nossa fome instantaneamente. Parece que aquela resposta rápida, que nem iFood, que chega, louvado seja Deus. Basta você, discar, aleluia, e o iFood vai rapidamente, te atender. E ele foi. Ele foi. E a Bíblia diz, louvado, que chegando em Moabe, os seus filhos que foram criados em Belém, na casa do pão, louvado seja Deus, conhecia a lei mosaica, os mandamentos de Deus que está lá no livro de Levítico, que o seu povo não se misturaria com as nações estranhas, que o teu povo não faria aliança com o povo pagão. E os meninos foram crescendo, 10 anos se passaram. Suponhamos que os meninos, quando saiu lá, louvado seja Deus, de Belém, tivesse 9 anos, agora eles estavam com 19, suponhamos que ele estava com 10, agora estava com 20, já era, louvado seja Deus, homens, e agora eles começam, louvado seja Deus, a se envolver com as mulheres da terra, com os costumes da terra, aleluia. Lá em Israel, lá em Belém, eles iam para a casa de Deus, e lá em Moabe, para onde eles iam? Para onde eles iam? Eles certamente iam para as festas, iam para a praça, iam conversar com aqueles homens de Moabe, e ali contraíram matrimônio com as moabitas. Se eles chegaram, lá
na fase adulta, já tomaram as suas decisões. E a Bíblia diz que Abimeleque morreu. Meus irmãos, o que é pior? Morrer fora da pátria ou a fome momentânea? Ou o processo da estiagem? Morrer fora da pátria. E ele morreu. Noemi estava com seu coração enlutado, perdeu seu marido, pai de seus filhos. Quem sabe Noemi pensava: se eu tivesse, persuadido a ficar em Belém, se eu pudesse, louvado seja Deus. Mas naquele tempo, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Quem sabe Noemi não trabalhava fora, dependia exclusivamente do marido. E ela nem trouxe a sua memória que eles estavam na terra, na casa do pão, que aquela fome seria momentânea, que aquilo ia passar. Quem sabe pedir a ele: tenha mais um pouco de paciência, meu marido. Não. Ela foi. E quando ficou viúva, certamente pensou: eu tenho meu filho Malom, meu filho Quileon, eu tenho minhas duas noras, já estou acostumada nessa terra. Essa terra me tirou meu marido, me tirou as forças, me tirou a esperança, mas agora eu já estou adaptada aqui. E de repente a Bíblia diz que Malom e Quilião morrem. Não diz do que, mas eles morreram. Mas antes da morte física, eles já estavam mortos espiritualmente. Eles, que bem, que saudade, obrigado, querida. Que lindo. Aqui para Jéssica. Ou flores para Jéssica. Peraí, Jéssica. Tá. O cacho de uva e maçã foi junto. E ali eles já estavam mortos espiritualmente. Porque a morte física foi apenas consequência da desobediência que eles estavam, por ter se misturado com as moabitas. Mas chegou o dia que Malom e Quilião morreram também. E Noemi se viu sozinha numa terra estrangeira, sem marido, sem filho, com duas noras. Noemi se viu, louvado seja Deus, perdida. E foi nesse contexto que Noemi ouve que Deus visitou o seu povo. Em outras palavras, voltou a chover. E agora Noemi volta para a sua terra. Pai do Senhor, pastora Roseli, volta para a sua terra. Calavachúrias, terra. Ela volta. Porque louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Mas aí eu fiquei pensando, meus irmãos, qual foi a motivação que Noemi voltou? A Bíblia diz que ela ouviu as novidades que Deus havia visitado o seu povo. Voltou porque voltou a chover. Voltar seria, louvado seja Deus, a escolha, a atitude certa. Mas por causa da chuva, a motivação errada. E muitas vezes nós
também agimos assim. Nós vamos até a Deus, vamos no monte, vamos no vale, vamos na vigília. Mas a nossa motivação é errada. Por que, irmã Andréia? Porque Noemi não voltou. Ai, Senhor, me arrependi. Senhor, eu reconheço que o Senhor é tudo na minha vida. Eu estou arrependida de ter saído. Mas voltou porque ouviu que Deus visitou o seu povo. Que houve chuva na terra. Que agora viria alimento. Que agora, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Mas como você sabe disso, irmã André? Porque ela mesmo diz no livro, quando ela chega, e as amigas, que faz 10 anos que não a vê, se alegra, dizendo: Noemi voltou, Shalom, Adonai, oh, glória a Deus, aleluia, você voltou, Noemi. O que ela diz: não me chame Noemi, porque me chama de Mara, porque eu estou amarga, e o Todo-Poderoso se voltou contra mim. Olha o sentimento que ela nutre por Deus. O Todo-Poderoso é contra mim. Como Anabresse. Eu não me chamo mais Mara. Eu não me chamo mais Noemi, agradável, mas me chamo Mara. Ela está dizendo, como Anabrécia, Remantura e Astéria, eu tenho uma nova identidade. Ela trocou a identidade de alegre, feliz, formosa, satisfeita, completa, por a identidade de Mara, amarga. E o sábio Salomão diz que uma coisa pior que a morte é a mulher amarga. E Noemi diz: eu estou amarga, eu sou amarga. Lavassai, remanturiação. E as mulheres festejando, e as mulheres celebrando, aleluia. Mas ela veio com um balde de água fria, que ela é banduriaçai, e diz: não quero festa. No entanto, Ruth, a moabita, quando Ofra voltou, louvado seja Deus, e Noemi mandou ela ir atrás de Ofra, ela disse: não vou, eu irei, como Anabresse, aonde tu prezar eu pousarei, o que tu comer eu comerei, aonde passar eu passarei a noite, e o teu povo será o meu povo, é o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Eu escolhi, louvado seja Deus. Ruth rompeu com o velho, estava abraçando o novo, estava indo rumo ao desconhecido. Ruth fez o caminho oposto de Noemi. Noemi saiu da casa do pão para Moabe, e Ruth saiu de Moabe para a casa do pão, para Belém. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Calamanto revou briaçarai, como no Brinabraçai. A história é de uma família de Belém, mas quem torna protagonista é Ruth, porque aquele e aquela que toma a decisão de ir ao encontro de Deus, de romper, de atravessar, de quebrar, louvar, de romper o seu limite para o desconhecido, para ir ao encontro do Deus invisível e abraçá-lo e submeter a sua vontade. Como Anabresse, Noemi saiu da casa do pão, aonde tinha vida, aonde tinha palavra, aonde tinha presença, e foi para Moabe.
Ela mesma diz com a sua boca, não sou eu. Eu estava cheia, mas agora estou vazia. Eu era cheia, eu era alegre, eu era feliz, mas agora estou amarga. Porque fora da presença, meus irmãos, só tem amargura. Fora da presença de Deus, como a Nabrécia, na Mantóbria, não tem regozijo, não tem alegria, não tem paz. Fora da presença de Deus, como a Nabrécia, não tem como a Nabrúia, aleluia. Oh, rebandecanto, rebassai. O que você e eu podemos encontrar fora da presença, a não ser tristeza, angústia, morte, decepção. O que nós podemos encontrar? Como a Mibeleque tirou Deus do céu, como a Nabré, da tua prioridade, e colocou ídolos no lugar de Deus. Calavachúria, rebandúria sai. Colocou ídolo no seu coração, como a Nubrinabra sai. Devemos, meus irmãos, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, parar e meditar. O que seria de nós se não fosse esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus misericordioso, esse Deus benigno, esse Deus que é vivo, esse Deus que estende a mão ao necessitado, este Deus como a Nabrécia, que salta da palavra, como a Nabrécia da Bíblia, que as suas letras saltam, a labantura sebe baila como águas na bandecantaravacébria viva, e nos alimenta e nos sacia. Esse Deus tão generoso, louvado seja Deus, que está dizendo: sobre como a Nabrécia, filha, eu cuido de ti, filha, eu cuido de você. Xalabacanto revácia. Esse Deus, aleluia. Ai, como a Nabrécia é compreensível que Noemi, aleluia, se tornou amarga, porque fora da presença só tem amargura, decepção, dor, vergonha, desonra. Como a Nabrécia, fora da presença dele não tem vida. Alabacébria, aleluia, arabacébria, porque ele é a própria vida. Mas, irmã Andréia, eu vejo tanta gente aí no mundo vivendo sem Deus, sem se preocupar, canavassai, rebanduque nabraçai, e até vivendo muito bem, como diz o salmista Asaf, que a prosperidade do ímpio, eles não se preocupam com Deus, nem chamam por Deus, estão prosperando a ponto do salmista sentir inveja. Calai, derramando jogo, rebanduriaçai. Pois eu não tenho inveja, porque o próprio Deus falou para Asaf: Asaf, o ímpio é como a alface, de manhã está verde, viçosa, calabande canto revaz, mas como a Nabrécia, sobre como a Nabrécia, aleluia, à noite pela entardecer, ao cair da noite, está murcha. Rebandúria séria. Assim é o ímpio. Tudo que você vê no ímpio é aparência. Aparência de que está vivo, mas está morto. Como a Nabrécia. O ímpio, ele só se preocupa
repandúria sébria, em maquilar o mal. Ele só se preocupa sobre como na Brécia, ricoma na Brécia, em maquilar, aleluia, o mal. Mas em nome de Yeshua, faça como Ruth, que deixou as campinas de Moabe, deixou os rios de Moabe de água doce e foi em busca, da água viva, Calabacé. E chegando lá, 10 anos depois, Noemi foi para sua casa. E Deus foi tão bom, foi tão generoso, que a casa de Noemi estava de pé. Aquela vandúria sai. E ela pôde, louvado fosse nos dias de hoje, com certeza sua casa já teria sido invadida, já teria sido demolida. A casa dela estava de pé. Só estava fechada. Aí imagina, meus irmãos, uma casa fechada há 10 anos. O mofo, a poeira, a telha de aranha, como a Anabrés. Uma casa fechada há 10 anos. Imagina o estado daquela casa. E Ruth agora, junto com a tua sogra, falou, temos que limpar a casa. Para nós habitar aqui dentro, para nós dormir, nós temos que lavar. Nós temos que abrir a janela, deixar a luz entrar, como aquele hino que diz, deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, essa formosa luz de Deus influi em ti, e terás feliz assim. E aí parece que eu vejo a Ruth abrindo a janela, abrindo as portas, abrindo as torneiras, pegando a água, sabão, louvado seja Deus, e pegando a vassoura e lavando com a mangueira, porque, meus irmãos, a casa, para ser habitada, ela tem que estar limpa. Assim é nosso coração. Quantos anos nosso coração teve fechado para o Espírito Santo, fechado para Deus, fechado para Jesus. E o que tinha no nosso coração? Estava escrito, está escrito em Mateus, louvado seja Deus, que do coração procede o quê? Homicídio, inveja, fofoca, assassinato, adultério, prostituição, glutonaria, bebidinha, tudo, feitiçaria, inveja. Isso procede do coração. Assim estava aquela casa 10 anos fechada. Mas quando abriu, entrou a água. A água é a palavra, a água é o Espírito. Rebandúria sébria, lavando, tirando a sujeira, tirando a escória, como a Nabrécia, na Vandóbria, limpando, aleluia, como a Nabrécia. E você já sentiu, meus irmãos, depois de um dia, eu, né, trabalho, fiz faxina a vida toda, como a Nabrécia. Sou muito familiarizada com o cheiro de casa limpa. Louvado seja Deus. Você passa ali o crólio, passa ali, louvado seja, enaltecido não Senhor, como a Nabrécia. As pessoas dizem, para limpar o cara tem que ter produto. Não, basta água e sabão, o detergente, coloca lá, louvado seja Deus, um bicarbonato ou vinagre ali, e vai limpando, e vai, no fim do dia, aquele cheiro de casa limpa. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor.
maravilhoso que vai entrando nas suas narinas. Você está cansado, mas senta no sofá, aquele cheiro. Imagina Ruth, Noemi, louvado seja Deus, entrou na casa, lavou a casa, limpou a casa, deixou o ar entrar, abrindo, tirando o mofo, louvado seja Deus. E agora, como a Anabrécia, o cheiro da casa limpa, aleluia. E agora Noemi, Ruth, falou, temos que preparar alguma coisa para nós comer, mas não tinha. E aí, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, Ruth tomou uma decisão. Amanhã eu vou trabalhar. O dia amanheceu, ela colocou veste de trabalho e foi para o campo. É tempo de ceifa, era tempo de colheita. Olha que maravilha, meus irmãos. Noemi saiu no tempo da seca, da estiagem, aonde, louvado seja Deus, não chovia, então não tinha semente, e se plantar semente morria, não tinha água, louvado. E agora ela volta no tempo da ceifa, no tempo da colheita, onde choveu, a semente brotou, floresceu. É Deus mudando o cenário, tá entendendo? Rebandúria febre como a Anabrécia, tá entendendo, Monique? Tá entendendo como a Anabrécia? Show recanto Fernanda, tá entendendo, Adriana? Ai, como a Anabrécia Gonçalves, tá entendendo, Elisângela Labandor Revá. Noemi saiu fugindo da fome, louvado seja Deus. Ruth, como a Anabrécia, não estava passando fome em Moabe, mas ela decidiu e chegou no tempo da ceifa, mas como moabita, como estrangeira, que não era da terra, louvado seja Deus, como a Anabrécia, ela teve que se municiar de coragem, de ousadia, pegar o cesto, colocar a roupa de trabalho, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Quem sabe lá no Moabe, as mulheres andavam seminua, mas agora elas estavam em Belém. E ali, louvado seja Deus, Belém tem como a Anabrécia, lei, tem ordem, tem princípio. Com certeza Noemi falou, olha minha filha, lá em Belém, lá em Moabe, você se vestia assim. Aqui em Belém é diferente. Aqui tem princípio, aqui tem ordem. Lá em Moab você andava sozinha. Aqui não. Você é estrangeiro. Lá em Moab você podia andar, ir para casa do teu pai de noite, madrugada. Aqui, se você andar de madrugada, sozinha, você vai ser violentada. Aí Ruth já colocou a veste de trabalho adequada à colheita, né? Com certeza aquele chapéu. Quem já colheu algodão sabe, coloca chapéu, coloca roupa grossa do sol. E foi. Entrou na terra de Boaz. Louvado seja Deus. Com certeza já orientada, louvado seja Deus, que quem chega no tempo da ceifa para pegar o rabisco da terra, não vem pelo meio. No meio fica as filhas, né, de Sião, mas vem pelo cantinho, por baixo, pegando aquilo que fica no chão. Louvado seja Deus. Como a Anabrécia. E Ruth entrou e foi lá pelo canto, por baixo, pegando grão por grão, como diz o ditado, o adágio,
de grão em grão, a galinha enche o papo, foi pegando de grão em grão, foi colocando dentro do seu cesto, rebandure a sébia, e de repente, louvado seja Deus, chegou Boaz e perguntou: quem é aquela? E alguém já fala: é a nora de Noemi. Veio com ela, lá de Moabe, Moabita. Moabita. Porque ninguém, meus irmãos, como Anabrés, Revas, o inimigo, a concorrência, ela não vai falar tuas qualidades. Ele não vai falar assim: olha, ela acompanhou a tua sogra, deixou a tua terra, deixou, né, teus pais, veio carregando Noemi já de idade, né? Tem nada a oferecer. Não, é moabita. Como, não é assim? Como Anabré. Você vai trabalhar numa empresa, você dá o sangue. Mas tem alguém do teu lado ali, louvado seja Deus, como Anabré. Não vai falar que você está dando sangue pelaquela empresa. Não vai falar que você está vestindo a camisa. Chega um dia a ravassai, atrasado. Vai pedir um aumento. Com Anabrés. Aumento ele dá de trabalho. Mas Ruth continuou. Ruth podia chegar lá, né? Sou viúva, vou fretar aqui com um segador desse e vou me dar bem. Mas não. Ela foi lá pelo canto, com a cabeça baixa, colhendo, porque quem chega, meus irmãos, louvado seja Deus, calavantura e a sebe, colhendo com a cabeça baixa, mas de repente Boaz se apresenta e diz: erga a cabeça. Minha filha, não sai desse lugar. Porque enquanto o outro está chamando você de moabita, Boaz está dizendo: você é filha. Você é filha de Abraão. Você é escolhida. Você é amada. Você é respeitada. Você, como Anabrécia, é valiosa, você é virtuosa, você é corajosa. Eu sei a tua renúncia, eu conheço a tua entrega, eu conheço a tua história, eu conheço a tua dor, como Anabrécia, tá entendendo? Por quê? Boaz não vive de informação. Boaz, como Anabrécia, não vive de Facebook, de Instagram. Vou lá ver a vida da Ruth. Vou lá, mas eu vou no oculto. Às vezes pega até, né, vou criar um fake aqui, para saber tudo da vida dela. Lavassai, como Anabrés. Boaz não é assim. Boaz conhece a tua história. Boaz conhece as tuas renúncias, conhece a tua dor, conhece a tua lágrima, conhece seu sentimento, e ele respeita a tua história. O outro não respeita. O outro, você é a moabita, como Anabrés. Rebandurioshou. Tem alguém comigo aqui? Rebandou, revou. Rebandou, revou, briaçarai. Como no Brinas. Boaz conhece a tua história. Cadê as mulheres que se identificam como Anabrés,
com Ruth, ou Revaz, ou com Noemi. Todas nós, em algum momento da nossa vida, como Anabrés, nos identificamos com Noemi, com as suas perdas, com a sua dor, com a sua frustração. Imagine, não estamos aqui para jogar pedra em Noemi, de maneira nenhuma. Somos solidária como Noemi, com a dor de Noemi. Noemi perdeu seus filhos. Sabe o que é sepultar um filho? Sepultar um filho adulto, né? Um filho com 30 anos, 20 anos, 10 anos, ou recém-nascido, ou que não nasceu. Sabe o que é sepultar o marido? Sabe o que é estar em terra estranha? Fazer tudo. Eu creio que aqueles 10 anos, Noemi nem saía de casa. Porque louvado seja Deus, os filhos casou e trouxe as noras para morar na sua casa. Tanto Malão e Quileão. Já cuidava de 2, agora de 4. Como Anabrés. Aí Ruth trabalhou. Ela trabalhou o dia inteiro. Ela estava trabalhando. Boaz falou: minha filha, não saia daqui. Se você tem sede, vai ali aqueles vasos. Tem água fresca. Eu já dei ordem aos segadores para não tocar em você. Não mexer com você. Tá vendo aquelas lá na frente? Como a Anabrés que está adiante, segue elas. Boaz está dizendo assim: olha, aqui na terra tem costume. Tá vendo aqueles vasos lá? São vasos de refrigério. Se você precisar, procura. Tá vendo aquelas lá na frente, aquelas mulheres lá na frente, que estão trabalhando? Então, elas chegaram antes de você. Elas são sua referência. Ela é Mordecai. O problema dessa geração, que chega quer vir pelo meio, e não pelo canto, vem pelo meio, e não respeita quem é referência. Quem chegou ontem, quem construiu, quem pagou preço, quem cavou poço. É fácil você chegar na colheita como Anabrés. Ruth veio para casa e falou com Noemi: não sei antes falar com aquele homem. Sou eu uma moabita, porque me trata assim? O que eu fiz para ter essa benevolência toda? E aí ele falou: eu vi. Eu vi o que você fez, eu sei o que você fez com a tua sogra, com a tua cunhada. Eu sei que você engoliu o choro para consolar ela. Eu sei que você deixou teu pai, tua mãe, tua terra, e as oportunidades que Moabe poderia te oferecer para estar aqui. Eu sei a tua renúncia. E quando ela chegou, ela tinha colhido um efa. Um efa. Era muito, louvado seja Deus, suficiente para elas comer, aleluia, uma semana, um mês.
Mas no outro dia, pela madrugada, Ruth estava novamente em pé com veste de trabalho. Noemi, onde você vai? Eu vou para o campo. Mas nós temos comida agora na despensa. Como a Nabrés. Mas ela disse, eu vou. Porque eu e você não pode parar. Não é porque você recebeu ontem, não é porque o monte foi maravilhoso, o céu abriu, o anjo desceu, a glória desceu, Deus bradou. Mas a unção de ontem é de ontem, a de ontem do culto foi de ontem. Hoje é um novo dia. Hoje nós necessitamos de uma nova porção, de uma nova unção. Nós não podemos viver de uma unção velha, não. Eu gosto de Ruth, louvado seja Deus. Me identifico porque ela veste de trabalho. Louvado seja Deus. E muitos de nós quer vestir veste só de gala. Só de festa. Não, meus irmãos. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é lá no dicionário. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Mas o trabalho, ele vem na frente, tá entendendo? As vestes de trabalho. A veste do trabalho vem diante das vestes de gala, do sucesso. Que leva a saia. Ruth voltou para o campo. E agora ela trabalhou a manhã toda. Está lá colhendo. Chegou a hora do almoço, ela não almoçou. Não parou para beber água. Quando já chegou, louvado seja Deus. Depois do meio-dia, Boaz chega. Bom dia, meu amor. Érica. Ele chega. E o capataz já fala assim, olha, tá vendo lá? É a Moabita. Ela tá aí de novo. E está desde manhã. E não parou. Não almoçou. E nem bebeu água. Tá vendo? Como tem gente para informar da sua vida. Mas ela pensou assim, agora vai mandar ela embora. Mas Boaz preparou a mesa, colocou trigo tostado, pão, sentou e chamou. Senta aqui do meu lado, pega o teu pão, o teu bocado seco, coloca no meu vinho. Ele está dizendo, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu tenho vinho novo para colocar sobre o bocado seco, sobre a amargura, sobre a tua dor, sobre a tua necessidade. Vem, senta do meu lado, senta, coloca o teu peso na cadeira, senta do meu lado, deposita a tua ansiedade, porque eu tenho bom revasse, um vinho novo para ser derramado sobre ti. Tá entendendo? Ela é bion de canterabande. Rebandu como Nabrés. Ruth, ela sentou, pegou aquele pão que estava seco. Louvado seja Deus pelo sol, colocou ali no vinho, levou a boca. Louvado seja Deus, como Nabrés. Ele olhou para ela, olhou para os segadores e disse, olha, não a impeçai. E quando vocês for adiante com o cesto, deixa cair as espigas. Ela chegou colhendo grão, mas agora ela vai colher espiga. E deixa as espigas selecionadas cair como a nabressa diante dela. Calabandocouba. Rebanduriacé. E não a impeçar dela entrar no celeiro.
que é lugar secreto, e abre as gavetas, aonde tem, como a Anabrécia, o trigo selecionado. É assim, com essa generosidade, que Deus nos trata, como a Anabrécia. E Ruth foi, e agora ela trouxe um cesto cheio de espiga. A tua sogra ficou maravilhada, aquela que chegou dizendo: eu sou amarga, o Todo-Poderoso está contra mim, eu voltei porque eu ouvi que veio chuva, eu voltei. Agora, louvado seja Deus, ela começa a se voltar para Deus, porque quantas das vezes nós estamos na casa de Deus, estamos ali cantando, louvando, ceando, louvado seja Deus, mas não estamos envolvidos com Ele. Estamos muitas vezes envolvidos com a obra, mas não com Ele. Alabandou refácia. Noemi voltou por causa da terra, mas agora ela estava vendo, aleluia, algo maior do que a terra, maior do que a colheita, maior que o trigo, a generosidade de Deus. E Noemi agora, louvado seja Deus, fala para Ruth, passado 3 meses, ela fala: minha filha, a colheita está acabando, amanhã terá festa, tira tuas vestes de luto, se banha como Anabrécia, se vista e vai lá na eira. Não deixa ninguém como Anabrécia. Ela está dizendo: vai lá na eira, deita aos pés de Boaz, como é costume da terra. E quando ele despertar, tu diz: tu és o meu resgatador. E Ruth fez. Tirou a veste de luto, se banhou, colocou vestes novas. E nesta manhã Deus está tirando, dizendo: eu estou removendo de você as vestes de cinza, as vestes de luto, as vestes de angústia, as vestes de choro. Eu estou removendo como Anabrécia, estou te cobrindo com vestes novas, veste de louvor, veste de adoração, veste de confiança, veste de fé, veste nova, veste de esperança, como Anabrécia, Anamantou Briaçarai, veste de compromisso. Noemi está dizendo para Ruth: fecha esse ciclo, minha filha. Fecha o ciclo para o novo ciclo. Olha, mas Noemi não estava de luto pelo marido, pelos filhos, como Anabrécia. O luto de Noemi não era tríplice, como Anabrécia. Mas ela está dizendo: Ruth, é momento, como Anabrécia, de você fechar esse ciclo de dor e se abrir para um novo ciclo. Calavaçai. Mesmo na dor, mesmo na perda, como Anabrécia, Noemi está encontrando força para motivar, para orientar, para fazer algo novo que leva a sair na vida de Ruth.
que leva a sul. Ruth obedeceu, tirou aquela veste de luto, vestiu veste de festa, e foi a eira, deitou aos pés de Boaz, e nós já sabemos a história, que Boaz, ele falou para Ruth: o que você faz aqui? Ela disse: é meu resgatador, remidor de Noemi, o parente mais chegado. Ele disse: tem um parente mais chegado que eu, mas eu vou decidir esse negócio. E aí Boaz foi lá, chamou o parente mais chegado, comprou o direito, louvado seja Deus, de remir a Noemi, porque o parente mais chegado não queria compromisso, ele só queria os benefícios. E quando é assim, chega uma posição que Deus coloca, seja missionário, pastor, pastora, presbítero, pai, mãe, marido, mulheres, marido, esposa. Quantas das vezes, como esposa, nós queremos só o benefício, só carregar o título de esposa, mas a responsabilidade. Quantas das vezes, como marido, o homem só quer carregar as benéficas de estar casado. Porque o casado tem comida pronta, roupa lavada, roupa passada, casa limpa, a raba subnasce, deleite. Mas na hora do compromisso de ser assim, provedor, de cumprir os deveres, foge. Foi o que aconteceu com aquele remidor, com aquele parente de Noemi. Ele queria só a herança, mas todo homem, segundo a lei, casava, louvado seja Deus, com a viúva, o primeiro filho, e os filhos que tivessem dessa união, levavam o nome do falecido. Isso chama lei do viriato, para que a memória do falecido não fosse esquecida, e ele tivesse continuidade. E aí o homem falou: não, eu não vou ter filho para pôr o nome de Elimeleque, de maneira nenhuma, para suscitar. Aí Boaz comprou, Boaz casou com Ruth. E aí, louvado seja Deus, Noemi, que outrora Ruth lá em Moab morava na casa dela, agora a Ruth falou: olha, agora você vai vir para minha casa, para nossa casa. Ruth engravidou, nasceu Obed, e com a Obed, Ruth deu nos braços de Noemi, e ela chamou de filho, como Anabresse. Noemi com o ventre seco, com o coração seco, agora Deus faz florescer a vida de Noemi. E ela pega aquele menino e diz: meu filho, como Anabresse, gerado fora do útero, gerado fora do corpo, gerado como Anabrécia, Remantúria sébia, no ventre, louvado seja Deus, de uma moabita que foi resgatada. Ruth também teve a generosidade de gerar
sabendo como Anabresse, que estava gerando um filho que não seria dela, que seria de Noemi, para como Anabresse dar continuidade à vida e à descendência de Elimeleque, como Anabresse. Louvado seja Deus. E é assim a igreja. A igreja gera, como Anabresse gera para o outro. A igreja sente dor de parto para o outro nascer, para o outro florescer, para o outro ser abençoado, para o outro, como Anabresse, crescer, desenvolver. Lebandor levas. Então, mas qual é a recompensa dessa vida, irmã Andréia? Da gente ficar orando pelo outro, o outro ser abençoado, o outro crescer, o outro rejuvenescer, o outro florescer. A recompensa é ele, é o Boaz. Ruth não está interessada na fazenda. Ruth não está interessada nos segadores. Ruth está interessada nele, amar ele, honrar ele, devotar sua vida a ele. E nós também. A nossa recompensa é ele. É por ele, para ele, dele, são todas as coisas. Quando nos voltarmos para ele, e que nada na nossa vida tenha mais importância do que ele, como Anabresse, que ele seja tudo na nossa vida, aleluia, ele também nos dará o seu tudo, como Anabresse, como Boaz deu para Ruth, como Boaz amou Ruth, como o rei amou a Esther. Louvado seja, enaltecido não Senhor. Quando ele for o meu tudo, quando ele for a luz dos meus olhos, quando ele for aquele que faz meu corpo estremecer, a minha alma, aquele que faz o meu sangue congelar na veia, aquele que me deixa rúbria, louvado seja não só da sua presença enrubescida, aquele que me deixa constrangida pela minha natureza, como Anabresse. Quando não houver mais segredo entre você e ele, não tiver mais nada oculto, quando nós nos abrimos para ele, como se abre uma janela, revandure a sebre da alma, e diz, como salmista, penetra o mais profundo do meu íntimo, rebandure a sebre como a nácia, ai, como nubre, como a Anabresse, ai, sonda-me, Senhor, tu me sonda e me conhece, sabe o meu levantar, o meu assentar, o meu caminhar, o meu desejo, o meu sonho, as minhas mazelas, como Anabresse. Ainda a palavra está debaixo da minha língua, tu sabe. Para onde irei, para onde fugirei? Quando não houver mais desejo em nós, de fugir do nosso chamado, de fugir da presença, de fugir da responsabilidade, de fugir como Anabresse. Porque muitas vezes, de súbito, né, nós ouve algo, vê algo, algo acontece que foge, aí dá vontade de chutar o balde. Aí Deus fala assim, não chuta o balde, o seu milagre está dentro dele.
Está entendendo? Não chuta o balde. Seu milagre está dentro dele. É através da tua resiliência, como Anabresse, que você vai ter vitória. Quando ele for tudo, o seu tudo, como Anabresse, ele também entregará a você o tudo. Por isso está escrito: tudo que pedi em meu nome tê-lo-ei. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Yeshua Mashiach, o Messias de Israel, nesta manhã eu quero lhe agradecer. Lhe agradecer, Senhor, pela salvação da minha alma, pelo resgate, pelos livramentos, por sua presença. Quero agradecer por ter aberto nossos olhos espirituais, por você ter o nosso tudo, por não haver mais muro, não haver mais barreira, não haver divisória entre o Senhor, como Anabresse, Remantur, Refópria, e nós, a saber, Senhor Deus, que o Senhor, como Anabresse, é como pastor, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. A saber que tu nos atrai como imã atrai o ferro. A saber, Senhor, que as bandejas, meu Senhor, e as propostas do adversário foram, meu Senhor, canceladas. A saber que nós fizemos a melhor escolha. E nesse dia nós declaramos: eu escolho a Ti. Não somente, meu Pai, o ativismo, mas a Tua presença. Queremos sentir o Teu cheiro, queremos sentir, Senhor, o Teu toque, queremos sentir, Senhor, o Teu sabor. Queremos, Senhor Deus eterno, que Tu inunda o nosso ser como a semente que é plantada na terra e morre e torna, meu Senhor, a nascer. E nasce, floresce, produz fruto, e produz broto, folhas e fruto, como a Anabresse, a Navachurre Calabá. Elebion de Rebiandon, Anaracanto, Rebiaterra, Calachou, Elebi, como Anacanto, Rebiaçai. Anaravande calamanto rebia terra, sobre como anabraçai, como Anabresse, anamantou, elebiaçai, sempre como Anabresse, anamantou, briaçarai. Pai, está escrito: em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, como Anabresse, Rebanduriacé, vai de encontro às famílias desajustadas, vai de encontro como Anabresse, sobre como no Brinácia, recantou Briaçarai, as vidas desajustadas. Vai, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, sobre como Anabresse, vai repreendendo a rebeldia, porque Malon-Quilion e Ebimeleque morreram, a Ravandúria Sômbria, por causa da rebeldia. Não foi a fome que o matou, porque os que permaneceram como Anabresse, Anamantóbria,
esperaram a chuva, e a chuva alcançaram, e rebandou refúbria, e tiveram as suas vidas transformadas, sempre como na Brécia, replicou sobre a Sarai. Deus, não queremos ser a geração do livramento, que só lembra de Ti na hora do perigo, na hora da fome, na hora, Senhor Deus, da angústia, mas queremos ser uma geração do comprometimento, como Enoque, que andou contigo e o Senhor tomou para si. Queremos andar contigo, de mão dadas. Queremos, Senhor Deus, dialogar. Queremos intimidade. Queremos, Senhor, renovo. Queremos, Senhor Deus, como na Brécia, confiança. Queremos respeitabilidade. Queremos entender e compreender. Queremos tocar no invisível, como na Brécia, materializar o impossível e viver o extraordinário. E para isso, meu Senhor, queremos nos fundir em Ti, Senhor, como uma alma, como na Brécia, e o Espírito, meu Pai, que estão tão entreligados que só Tu sabe a emenda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, pelo poder do Teu nome, visita cada vida que entrou nesta live, rebandou colobriaçarai, cada vida, Senhor Deus, que entrou para buscar uma palavra, para realmente ouvir, ó Deus eterno, e aqueles que não pôde estar aqui nesta manhã, que o Senhor abençoa, que o Senhor, meu Pai eterno, esteja despertando, abençoando pelo poder que há no Teu nome. Abençoa com toda sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que te abençoe com paz. Louvado seja Deus. Torne-se um patrocinador do reino. Louvado seja Deus. Aleluia. Invista na obra missionária. Louvado seja Deus. Como a na Brécia, Revassúria. Busque a presença de Deus. Não espere tempo favorável para buscar a presença de Deus. Busque agora. Não faça como Noemi. Antes de voltar para a terra, se volte para Deus. Não pelos benefícios, mas pela sua bondade, pelo seu amor. Quebre os monopólios, paradigma. Faça desse dia um dia de reflexão. Como está minha vida com Deus? Será que eu estou amando Ele como Ele merece ser amado? Será que eu estou entregando o meu tudo? Ou será, louvado seja Deus, como a na Brécia, e como jovem rico, me falta algo? Peça hoje ao Senhor, em nome de Jesus. Deus está conosco em todos os momentos. Nós estamos iniciando o mês 4
Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Amanhã, 1º de abril, que muitos falam, é o dia da mentira. Não, é o dia da verdade. Para você e para mim é o dia da verdade. É o dia do encontro com Deus, do encontro pela manhã, do encontro pela tarde, do encontro pela noite. Não se deixe influenciar pelos dogmas e nem pelos costumes de Moab, mas olhe para Ele, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe cada dia. Louvado seja Deus. Se você deseja fazer o curso de intercessão potencializada, entre lá no Instagram, na bio, louvado seja Deus. Lá tem um número de WhatsApp do ministério. Você vai falar com assessoria e você vai ter toda a coordenada que você precisa, orientação para você fazer o curso. Se você deseja ser um mantenedor desse ministério Revive, resgatando vida para Cristo, entra lá na bio do Instagram, pede a chave Pix, você estará ofertando R$1 por dia, 30 por mês, para a obra missionária, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Se Deus permitir, 11 às 23 horas estaremos de volta.